Fala torcedores, muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver aqui uma comparação entre Richarlison, atacante do Tottenham, convocado pela seleção brasileira, e o atacante Pedro do Flamengo, que não foi convocado. O comentarista Breler da ESPN fez uma comparação entre os dois atacantes e vamos ouvir aqui o que ele falou. E aí, para mim, a principal novidade nesse sentido é a volta do Richarlison, porque o Richarlison não está num momento brilhante na Europa, está voltando ali, conseguindo ter regularidade, mas para mim já merecia voltar à seleção porque ele tem algo muito valioso, que é histórico de Copa. E atacante que já vestiu a 9 da seleção, já sentiu peso, ansiedade, que é uma Copa do Mundo, ainda mais como titular, sempre vai ter seu valor. E o Richarlison, para aquela atuação contra a Sérvia, para mim, desde o Luiz Fabiano, naquele jogo contra a Costa do Marfim em 2010, nenhum atacante repetiu a atuação que o Richarlison teve em Copa do Mundo. E por isso, eu vejo que, por mais que alguns torcedores tenham bronca, tenham restrições ao Richarlison, é um nome coerente, até porque na comparação com o Pedro é mais bola que o Richarlison. Mas o Pedro está voltando de lesão, acredito que ainda vai ter oportunidade com o Ancelotti. E o Pedro também, nas oportunidades que teve na seleção, não vestiu a camisa e disse: eu sou o titular, eu sou o 9 da seleção. Pelo contrário. Mas o Richarlison já disse pra você. Eu acho que ele foi mal aproveitado na seleção também. Não, tudo bem, mas o Tite apreciava muito o Pedro, valorizava, e o Pedro foi banco do Richarlison, porque para mim, o Richarlison é muito mais jogador de seleção do que o Pedro. Repito, bola o Pedro tem mais. Mas para a seleção, para o que o jogo pede, ainda mais com um técnico como o Ancelotti, que valoriza recomposição, que valoriza a entrega do cara, que valoriza, ele falou, né, do carisma do jogador brasileiro, dessa energia que ele passa pro grupo, o Richarlison se encaixa melhor nessa ideia. Cara, eu discordo em algumas partes do comentarista de que o Pedro não é jogador de seleção, que o Richarlison é mais jogador de seleção do que o Pedro. O Richarlison, ele até fez alguns golzinhos em Copa do Mundo, mas o Richarlison foi muito queridinho do Tite, né? O Tite sempre botou o Richarlison como titular. O Pedro não teve oportunidades na seleção brasileira. O Pedro era o reserva e não entrava praticamente nas partidas. E como o Pedro vai mostrar que tem condições de ser o atacante da seleção brasileira, se o Tite não dava essas oportunidades que dava para o Richarlison. O Richarlison estava em todas as partidas da seleção, o Richarlison era titular. O Pedro quase não entrava. Então não tem como o jogador mostrar. Só nos treinos o jogador vai. Não, o jogador tem que jogar de titular para mostrar que tem condições de atuar pela seleção brasileira. Eu discordo aí do comentarista de que o Pedro é só jogador aí de clube e não é jogador de seleção. E o Richarlison, no caso dele, é jogador de seleção brasileira. Eu discordo nessa parte. O Pedro não teve as oportunidades que devia, não foi utilizado como devia pelo Tite e por isso não conseguiu mostrar aí o seu trabalho na seleção brasileira. E vamos ver, né, com a volta aí do Richarlison, se ele vai dar conta do recado. Agora com o técnico Ancelotti, o Ancelotti gosta do Richarlison, talvez o Richarlison volta aí um bom momento na seleção. Vamos esperar. E aí, você concorda com o Breler? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Você concorda ou discorda? Quero ouvir o que vocês acham. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like, ative as notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu!